Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A editora Fé lançou no mês passado o livro Raízes do Bem. É um compilado de mensagens de benfeitores espirituais recebidas através da mediunidade da doutora Marlene Nobre, que foi, entre outras coisas, a fundadora deste programa e da própria editora Fé. E entre muitas lições valiosas deste livro, nós trouxemos hoje uma em especial para lermos juntos aqui com todos vocês e que foi ditada por ninguém menos que André Luiz. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Tantos quantos se aproximem de Francisco Cândido Xavier e conheçam a vida deste apóstolo missionário, com absoluta certeza, sentem saudade ou desejo de ter participado daquelas tardes onde, à sombra de um abacateiro, Chico, acompanhado de seu guia e mentor espiritual Emmanuel, comentava trechos do Evangelho. O que temos nesta sequência é justamente um destes trechos de Evangelho comentados ao vivo, no dia 26 de novembro de 1977, onde o tema da tarde era o capítulo 5, item 10, Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho da tarde começava com a seguinte frase: Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. A continuação do texto e a explicação você ouve diretamente com o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas, como expiações, pois apagam as faltas e se purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Nosso amigo espiritual Emmanuel nos recomenda que se faça um pequeno aditamento com respeito a esse expurgo de que nós todos muitas vezes nos aproximamos ou temos necessidade depois da desencarnação para buscar um novo renascimento na Terra. Então muitas vezes nós nos espantamos com o sofrimento, especialmente das crianças, que nascem em condições excepcionais, a dor de perdermos entes queridos ainda na infância, esmagados por moléstias que nós não chegamos a compreender da origem. Então nós, se nos voltarmos para o estudo da reencarnação, nós vamos sentir nesses problemas a solução de problemas outros que nós desconhecemos.
Muitas vezes, quando nós aniquilamos conscientemente o nosso corpo ou esmagamos a vida dos nossos semelhantes, nós estamos como que injuriando a providência divina que nos organizou o corpo como sendo um templo soberanamente divino, para que a nossa alma habite e possa aí encontrar os seus instrumentos de aperfeiçoamento, de evolução, de elevação e sublimação. Nossos pais, por muito cultos que sejam, eles ignoram por que é que nascemos, ou de que forma nascemos, ou de que modo nos constituímos, peça por peça, do ponto de vista da vida física. Eles nos recebem com um imenso amor, que às vezes é inexplicável para eles mesmos, mas não sabem explicar. Por muito que se interne nos segredos da biologia, ninguém explica a formação original dos órgãos de cada um de nós. A editora Fé lançou no mês passado o livro Raízes do Bem, que nos traz dezenas de mensagens de benfeitores espirituais recebidas através da mediunidade da doutora Marlene Nobre, médica, escritora e palestrante espírita, que foi a fundadora deste programa e da própria editora Fé e que desencarnou em 2015. A organização do livro Raízes do Bem foi feita por Conrado Santos e Walter Graciano Júnior, que conviveram de perto com a doutora Marlene. São mensagens vindas de espíritos diversos, como Meimei, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, e que nunca haviam sido publicadas antes. E entre muitas lições valiosas que existem aqui neste livro, nós trouxemos uma em especial para lermos alguns trechos e comentarmos junto aqui com todos vocês, e que foi ditada pelo espírito de André Luiz em dezembro de 2003. Ela se chama 10 Maneiras de Vencer a Si Mesmo e traz aquela linguagem didática, amorosa, que quem leu obras de André Luiz como Sinal Verde ou Agenda Cristã irá reconhecer. É uma linguagem como se fosse um amigo que traz conselhos sábios com o intuito sincero de nos ajudar. E ele começa sua mensagem no livro nos dizendo assim, que nessa nossa luta diária de todos nós pelo bom aproveitamento da existência, nós temos que buscar sempre nos conhecer melhor para podermos avançar. E que, em função disso, ele gostaria de nos deixar 10 sugestões. E quais são essas 10 sugestões de André Luiz? Primeira, não devemos valorizar demais a nossa própria personalidade e não devemos exagerar nos cuidados com a nossa própria aparência, porque temos que lembrar que somos espíritos em evolução e o que mais precisamos é de simplicidade e humildade para compreender a vastidão do universo. 2. Não devemos exagerar o tamanho das nossas dores e doenças pelas quais nós passamos na vida, porque nós não somos os únicos a sofrer. 3. Ele sugere que nós não julguemos o nosso semelhante porque cabe a Deus, que é Pai de todos nós, o entendimento dos erros que cada um de nós comete ou já cometeu. 4. Não criticarmos sistematicamente, muitas vezes até pelo hábito vazio de comentar os erros que os outros cometem, e também não buscar ser elogiado, ser enaltecido, porque essas duas ações são simplesmente instrumentos para a nossa queda. 5. Devemos atender com boa vontade quando alguém nos pede ajuda, porque nós também precisamos da ajuda das pessoas. 6. Não devemos adiar para amanhã o que podemos fazer hoje no campo do bem, porque talvez amanhã a rota da nossa existência possa ter mudado completamente e nós não mais teremos aquela oportunidade. 7. Não devemos guardar ódio, nem rancor, nem ressentimentos de ninguém,
porque esses sentimentos acumulados encarceram a nossa alma em doenças. 8. Não perdoar o nosso semelhante será a forma mais eficiente para adentrarmos nas sombras. 9. Devemos aproveitar os nossos minutos na Terra, procurando ser úteis às pessoas, porque além de haver muito a fazer, a caridade é, como ele mesmo diz, a divina escultora que trabalha em silêncio lapidando a nossa alma. E por fim, 10. Devemos amar. E amar, sobretudo, quem não nos ama, porque o amor é a essência da vida. E ele termina, então, o texto dizendo que essa não seria uma lista completa de tudo o que nós deveríamos fazer para alcançar a iluminação definitiva, mas que, praticando essas sugestões, nós estaríamos no caminho de conquistá-la. E nós falamos tanto sobre o Medinesp nos últimos programas, nas últimas semanas, que cabe aqui, como um lembrete para facilitar a nossa compreensão dessas 10 sugestões de André Luiz, algumas palavras que o palestrante Rossandro Klinge nos disse na sua apresentação lá no Medinesp. Rossandro falou assim: vamos tentar manter constantemente a consciência de que somos espíritos eternos em tudo o que nós formos fazer. Vamos colocar em mente que somos espíritos eternos para nortear as nossas escolhas ao longo do dia. E talvez assim a gente vá percebendo aos poucos que muitas preocupações podem ser abandonadas, que muitas escolhas que antes pareciam tão certas possam ser repensadas, ou que determinadas prioridades se tornam de repente não tão importantes, porque em nada acrescentam para a nossa evolução. E, aos poucos, nós vamos aprendendo a caminhar rumo aos valores eternos, fazermos o bem, buscarmos ser úteis, perdoar, enfim, vamos focando cada vez mais em todas aquelas 10 lições que André Luiz nos sugeriu. Então, esse é o convite que fica com esta linda mensagem de André Luiz no livro Raízes do Bem, que nós tenhamos uma maior consciência do bem que cabe a nós fazermos, enquanto estamos aqui, temporariamente encarnados. Esse e outros livros da editora Fé podem ser comprados na Amazon, tanto na versão impressa, o livro físico, como também no e-book, para aqueles que preferirem. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho, no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas.
existe um tema recorrente, não somente no seio da nossa doutrina, mas também em outras religiões. E até mesmo as mais antigas, tema este que continua totalmente atual nos ensinamentos filosóficos e nas demais vertentes da ciência, inclusive aquelas voltadas à saúde mental dos indivíduos. Estamos falando do servir, que significa o espírito de serviço, inspirado no Evangelho de Jesus em diversas passagens, como a de Lucas, no capítulo 22, versículo 27, em que Jesus diz: entre vós sou como aquele que serve. E em Mateus, no capítulo 20, versículos 26 a 27, nós temos lá: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bom, mas claro que isso é impossível. Na minha opinião, se nós tivéssemos a consciência da importância do servir em nossas vidas, não hesitaríamos em ensinar e exemplificar o espírito do serviço para as nossas crianças desde lá do berço. Ao contrário do que muitos dos desavisados ou presunçosos supõem, servir não é se tornar subserviente, se rebaixar, se humilhar. Servir é exatamente o contrário, pois aquele que serve enobrece a sua existência, faz a diferença para as outras pessoas, contribui para que tudo ao seu entorno seja melhor. Não importa o tamanho do seu serviço, porque ele estará sempre agregando. Servir sempre agrega valor a tudo, por onde passa. O mesmo não se dá em relação àquele que não serve, que prefere se pautar pelo dito popular, que faz trocadilho até com a prece dominical do Pai Nosso. Venha a nós e ao vosso reino nada. Já ouviram isso alguma vez, né? Pois é, estes subtraem, retiram, sugam, escasseiam. Tudo serve na natureza, silenciosamente, e o resultado são as mudanças, as metamorfoses que dão vida e fortaleza a tudo que existe. O nosso corpo é formado por células e outros tantos corpúsculos responsáveis pelo pleno funcionamento do organismo, resistindo a tantas vezes se colocando a sacrifícios que impomos a eles, ao nosso corpo. Existimos, se nós pensarmos bem, nós existimos por obra de Deus, que não cessa de servir. E se não ruímos ainda enquanto civilização, deve-se ao serviço contínuo e amoroso de tantos que escolheram servir e conscientemente servem na obra de Deus. Recentemente ouvi e depois eu li, um poema de Gabriela Mistral, perfeitamente coerente com a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. O nome do poema é Espírito do Serviço. Vamos lá. Toda a natureza é serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você.
Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e a de ser justo, mas lá, sobretudo, a maravilhosa e imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não o chame unicamente os trabalhos fáceis. É muito belo, mas muito belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviu hoje a quem? À árvore? Ao seu irmão? À sua mãe? Lindo, né, gente? Lindo e verdadeiro. Porque não existe realmente uma escala de valores de menos ou mais importante. Todo e qualquer serviço executado de boa vontade contribui na construção e no equilíbrio do todo. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema piedade filial, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14.
Honrai vosso pai e vossa mãe, onde nos itens 1 e 3, que tomam por base os evangelhos de Marcos 10, capítulo 10º, versículo 19, e de Lucas, capítulo 18º, versículo 20, e Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19, os quais dizem: Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E os espíritos da codificação esclarecem-nos dizendo que o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. E que dever é este? O da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo aquilo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Perguntamos: obedecem a esse mandamento aqueles que julgam fazer grande coisa só porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixar na rua, reservando para si sempre o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro aquilo que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais idosos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Bem-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas noites sem dormir, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhe também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro daquilo que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Aí, pois, o ai daquele, pois, que esquece
aquilo que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá aquilo que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuidam de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos, censurá-los porque talvez hajam merecido que os pais fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não há de ser as obrigações, essas obrigações tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que aquilo que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram para nós de forma muito clara que todos nós devemos ter eterna gratidão aos nossos pais que nos aceitaram como filhos aqui na matéria, independentemente da forma e cuidados que nos dispensaram, pois sem eles não teríamos tido a oportunidade da presente reencarnação para proceder aos ajustes necessários, ajuste aos desatinos cometidos em existências anteriores. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração para todos. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe aqui embaixo seus comentários ou mesmo as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com os amigos. Muito obrigada e até a próxima!